Graça e paz, irmãos, bom dia, que alegria, mais um domingão estarmos juntos, reunidos, mesmo que de forma remota. Espero que o mesmo espírito de adoração esteja presente aí na casa de cada um dos irmãos. Karl Barth, um teólogo importante do século XX, talvez um dos principais teólogos do século XX, ele disse uma vez assim, na hora que você for pregar, que você esteja com a Bíblia na sua mão direita e o jornal na mão esquerda. Falando principalmente sobre a necessidade de nós olharmos para os tempos atuais, entendermos o que se passa hoje em dia e então nos recorrermos à Bíblia para nós sermos direcionados pela palavra de Deus. E neste mês de maio nós estamos estudando acerca da família e principalmente acerca daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o que é verdadeiramente a família. E nesses anos, nesse século, onde as instituições estão cada vez mais enfraquecidas pela própria cultura, nada mais importante do que nós olharmos para a Bíblia e entendermos o que é a instituição família baseado na vontade de Deus. E hoje o relacionamento entre pais e filhos está cada vez mais delicado, e isso não é difícil de nós percebermos onde quer que nós estejamos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Essa semana passada, na verdade, assisti a um podcast que está bastante na moda, em que o convidado, que é um comediante que participa da Rede TV, se eu não me engano, chamado Maurício Meirelles, em que ele estava compartilhando o fato que seu pai havia sido internado pelo Covid-19, e ele disse que as últimas palavras que ele trocou com seu pai antes de ele ser internado foram palavras de uma discussão banal, em que ele nem mais se lembra o motivo. E então, há mais de 20 dias, o pai dele está internado e ele compartilhou que ele está vivendo essa angústia de não poder dizer para o pai dele que ele o ama. Hoje em dia, nós vivemos, nós presenciamos, nós percebemos que a família está sendo atacada e está entrando em conflito pelos motivos mais banais possíveis, desde divergências políticas até situações extremas em que há o abandono da parte dos pais. A família está sendo frequentemente atacada, mas independentemente dessa situação, independentemente do motivo, essa relação entre pai, mãe e filho nunca precisou tanto da sabedoria, da graça e do poder de Jesus Cristo manifesto para demonstrar ao mundo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está expressa na palavra dele, desde lá do início, que a gente vai ler em Êxodo, quando o povo de Israel estava no deserto, após ter sido libertado da escravidão do Egito. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 20, nós iremos ler o versículo 12 e nos atentarmos a este versículo nesta manhã, para nós meditarmos acerca daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a relação entre filhos e pais, e aquilo que Deus quer construir na família de todos que perseveram na palavra dele. Êxodo 20, o versículo 12 diz assim: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Hoje nós conseguimos lembrar que até com uma certa facilidade os 10 mandamentos, e tem muita gente que tem essa facilidade de decorar e até colocar na ordem certinho os 10 mandamentos, porém eu tenho dito nas reuniões que a gente tem feito, mesmo que remoto durante esse ano, principalmente no Ministério Infantil Vila Kids e até o Ministério dos Adolescentes, o Vibe, que um coração intencionado, com uma mente intencionada, fazendo a mesma coisa que alguém que está no automático, gera muito mais frutos e muito mais resultados. Uma vez eu vi um vídeo que eu achei engraçado e que exemplifica bem essa situação, em que o cara está gravando a si mesmo, dirigindo um carro, e a legenda diz assim: quando eu estou dirigindo o carro, até que eu percebo que, 3 pontinhos, estou dirigindo um carro. Aí ele acorda assim, começa a dirigir certinho, prestando atenção em tudo. E de fato, muitos acidentes no trânsito acontecem porque as pessoas estão no modo automático dirigindo seus carros, né? Entra no carro, liga o carro, começa a dirigir, e quando você percebe que está no meio do caminho, sem perceber que você está dirigindo um carro e que você tem responsabilidade no trânsito com outras pessoas. Então, um coração intencionado, uma mente intencionada, que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem uma meta, gera muito mais frutos quando se coloca à disposição do que uma pessoa que está no automático.
E essa tem sido a nossa palavra nos ministérios para nós fazermos a obra de Deus com o coração intencionado. E nós decorarmos o que está escrito na Bíblia é muito bom, mas nós precisamos decorar e ter a mente intencionada, o coração voltado para a palavra de Deus, para praticá-la no nosso dia a dia, com o rumo de manifestar a glória de Deus na terra. E nessa manhã a gente precisa entender com o coração e com a mente intencionada sobre a cultura da honra que Deus estabeleceu lá no Êxodo, que nós acabamos de ler aqui, em que Moisés redigiu aqui e Paulo reforçou também. A gente pode ler em Efésios 6, do versículo 2 e do versículo 3, Paulo reforçou lá naquela carta, e entendemos a necessidade de nós preservarmos e de nós ativarmos e de nós propagarmos essa honra ao pai e à mãe e entendermos o porquê devemos fazer isso. A honra aos pais é compreender o traço divino no relacionamento familiar, nesse núcleo da família. A palavra honra, utilizada lá em Efésios 6:2, traduzida para o grego é timal e significa o mesmo que dar um preço a, ou valorizar, ou estimar, também abrangindo a ideia de reverência. Então, parafraseando mais ou menos o 5º mandamento lá em Êxodo, mudando um pouquinho as palavras com o mesmo significado, nós podemos dizer que nós precisamos valorizar os nossos pais, precisamos ter reverência a eles e precisamos estimá-los. E meus irmãos, parece algo natural, não é mesmo? Parece algo que já deveria acontecer sem nós precisarmos estarmos falando aqui em púlpito. Afinal, nossos pais, nossas mães possuem muito mais experiência que a gente, eles possuem mais vivência, eles lidaram com as consequências de erros que eles tomaram na juventude e que eles percebem que muitas das vezes nós seguimos nesse mesmo caminho. Então, é muito curioso, por exemplo, a gente vê a nossa mãe mandando a gente levar um guarda-chuva ou uma capa, quando está um sol radiante lá fora, e ela fala, leva o guarda-chuva que vai chover. E você olha para o sol, você olha para todo aquele céu branco, você fala assim, impossível que vai chover. E o que acontece? Chove, 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 que é uma beleza. E também é surpreendente como todo pai possui um senso de proteção, um dever de proteger a família acima da sua própria vida. Como a gente não poderia estimá-los dessa forma? Como a gente não poderia ter reverência por eles? Como a gente não poderia respeitá-los acima das nossas próprias vidas? Mas você assim pode me indicar nessa manhã, Rafael, nem todo pai e nem toda mãe é assim. Conta uma história em que um pastor pregava esse mesmo texto há algum tempo, falando sobre os 10 mandamentos, e quando ele chegou no versículo de honra ao seu pai e sua mãe, ao final do culto, uma das pessoas que estava no auditório, no templo, chegou para o pastor e falou assim, é impossível eu honrar o meu pai. É impossível eu honrar o meu pai. Eu sei quem ele é hoje, mas quando eu era pequeno ele abandonou a mim, os meus irmãos e a minha mãe, fugiu com outra mulher. Hoje ele já pediu perdão, mas é impossível eu honrá-lo. Como eu posso honrar alguém assim? Que nos abandonou quando nós mais precisávamos. E não é de hoje que as pessoas também tentam buscar exceções para honrar o pai e a mãe. Na época de Jesus, quando havia os fariseus ou os mestres da lei, eles criaram uma lei chamada Lei de Corbã, que era uma prática em que eles declaravam que todos os bens e recursos materiais que eles possuíam eram consagrados e completamente dedicados à obra de Deus. Consequentemente, quem aderia à lei de Corbã, quem assumia essa consagração, estava isento de cuidar de seus pais na velhice. Até porque na cultura judaica, honrar pai e mãe também consistia no fato de sustentá-los financeiramente. Então, os fariseus que se declaravam praticantes do Corbã, entendiam que não haviam a necessidade de sustentar os seus pais. Uma exceção que aparentemente era bonita, certo? Uma exceção que fazia sentido, não é mesmo? Nossa, eu estou consagrando meus bens para a obra do Senhor. Estou consagrando tudo que eu tenho, meus recursos, para Deus. E poxa, se é tudo para Deus, então não sobra nada para os meus pais.
Fazia sentido, talvez, na cabeça deles, dos fariseus. No entanto, o próprio Jesus expressou que essa isenção em que eles estavam criando, essa exceção, essa justificativa que somente aparentava ser nobre, era na verdade contra a vontade de Deus. Lá em Mateus 15, dos versículos 6 ao versículo 8, Jesus disse assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus entendia que a palavra de Deus, que a vontade de Deus era honrar pai e mãe e não criar exceções para que isso não fosse respeitado, para que isso não fosse obedecido. Ora, os fariseus estavam acreditando que estavam fazendo o melhor por tentarem consagrar os seus bens a Deus. No entanto, Jesus está falando: olhe para a palavra de Deus, aquilo que está manifesto, aquilo que está explícito. E o que está explícito? Honra o teu pai e tua mãe. Não busque exceções, não busque alternativas, não busque justificativas. Somente os corações que são feridos pela palavra de Deus, tocados pela graça de Cristo, é que podem exercer este mandamento, independentemente daquilo que o teu pai, daquilo que a tua mãe fez no passado. Nós honramos quem honramos, não por causa daquilo que ele fez, ou por causa daquilo que deixou de fazer, mas sim por causa da posição que ocupa. Um exemplo muito simples: quando você é abordado pela polícia na rua, você não pergunta para ele se ele deu bom dia para o policial, você não pergunta para o policial se ele deu bom dia para a esposa quando ele acordou. Você não pergunta para o policial se ele abraçou os filhos dele antes de ter saído de casa. Você não pergunta para o policial se por acaso ele ligou para a mãe dele no Dia das Mães, desejando um feliz Dia das Mães. Não, você ouve o policial, você acata as ordens que ele te dá, porque você vê o fardo que ele carrega e você entende que ele está numa posição de autoridade. Quando você se encontra com um juiz, seja até mesmo num restaurante, seja até mesmo num ambiente informal, você não pergunta todas essas coisas para o juiz, você já tem uma reverência automaticamente por ele, porque você sabe que ele é uma posição de autoridade. Você, como filho, olha para os teus pais e precisa entender que você olha para eles sabendo que Deus deu uma posição para eles, uma posição de autoridade, e como filhos, nós somos submissos a eles. Rafael, é duro ouvir isso. É duro ouvir isso. Nossos corações humanos, nossa vontade carnal, quer ser o dono de nós mesmos. Mas, na verdade, Deus está nos ensinando que pai e mãe é justamente o traço divino que Ele instituiu na família. Olha que legal, isso obviamente não é uma via cega, obviamente isso aqui não acontece de uma maneira estúpida, perdão pela palavra, porque Deus sabe muito bem tudo o que Ele faz, então Deus concede a responsabilidade e a cobra com justiça. Quando Deus institui pai e mãe, Ele sabe que Deus está concedendo a Ele uma responsabilidade muito grande, que eles serão cobrados quando estiverem frente a frente com Deus. Talvez você, como filho, pense: nossa, mas meus pais são muito severos, meus pais são muito autoritários, meus pais são não sei o que, são aquilo. Meu amigo, Deus não faz nada à toa. Deus colocou os pais onde eles estão, porque Deus os cobrará da responsabilidade que estão, e Deus cobrará a sua responsabilidade como filho. Deus cobrará a minha responsabilidade como filho. Deus cobrará a minha responsabilidade quando eu me tornar pai. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada ao acaso. É por isso também que Paulo adverte aos próprios pais, lá em Efésios. Se a gente continuar lendo no capítulo 6, a gente vai ver que Paulo adverte os pais para serem pacientes, para serem retos, para não incitarem a ira dos filhos.
Deus irá cobrar os pais, assim como irá cobrar os filhos de suas responsabilidades. Além disso, honrar pai e mãe não deve estar acima de honrar as ordens claras de Deus. Nós sabemos e nós temos hoje aqui irmãos que foram convertidos, que foram tocados pela graça de Deus e que oram incessantemente pela conversão de seus pais. E é muito comum compartilhar em casos em que os pais não entendem disso e muitas das vezes querem impor, querem utilizar dessa autoridade familiar para até mesmo tentarem machucar os princípios de Deus. E claro que isso aqui, que as ordens de Deus não devem estar abaixo das ordens dos pais, mas os filhos precisam se ancorar na promessa feita pelo próprio Senhor e honrar a vontade de Deus na vida de seus pais, honrar os preceitos de Deus na vida dos seus pais, porque é impossível você demonstrar a graça de Jesus Cristo sendo um rebelde. Porque é impossível você demonstrar aquilo que feriu o seu coração, que é a palavra de Deus, demonstrando uma rebeldia, demonstrando uma irreverência aos seus pais. Deus não faz nada à toa, e quando Ele constitui a família, quando Ele estabelece a autoridade dos pais, Ele sabe que a cobrará no futuro. Assim também como exigirá dos filhos a posição de submissão que devem aos seus pais. Mas então você me pergunta, por que devemos honrar o pai e mãe? A própria Bíblia explica o porquê. Para que nossos dias se prolonguem na terra. O primeiro mandamento com promessa, assim como também Paulo vai reforçar lá em Efésios. No Antigo Testamento, o pensamento do homem, naquela época, estava intrinsecamente ligado com as bênçãos materiais serem relacionadas às bênçãos divinas. Então não é difícil, é muito comum nós percebemos durante todo o pensamento do Antigo Testamento que quanto mais bênçãos materiais, consequentemente é resposta do favor divino. Por outro lado, no Novo Testamento, uma vida longa, uma vida esticada, uma vida com muitos anos, poderia não ser muito bom, sabe por quê? Porque no Novo Testamento haviam perseguições, haviam mártires, haviam pessoas que estavam sendo machucadas, feridas, mortas por causa do Evangelho. Então talvez ter muitos anos de vida significaria ter muitos anos de possíveis sofrimentos por causa do Evangelho. E afinal, o próprio Paulo vai escrever em Coríntios que se não fosse a mensagem da ressurreição, nós seríamos os mais loucos deste mundo. Então nós aguardamos com expectativa a glorificação, a redenção final, a nossa morada celestial. Então, a gente tem esses dois pensamentos que talvez se contrapõem sobre uma vida longa e próspera na terra. Mas como Champlin vai dizer, independentemente do período da história, Antigo Testamento ou Novo Testamento, a moralidade elevada sempre será acompanhada pelas bênçãos divinas. Independentemente do pensamento do homem do Antigo Testamento para o homem do Novo Testamento, independentemente de estarmos no século 21 ou de estarmos no século primitivo, independentemente de nós estarmos no Brasil ou de nós estarmos na Austrália, independentemente da situação, da circunstância, honrar pai e mãe é um mandamento dado por Deus. É um mandamento que nos direciona para a vontade de Deus, é um mandamento que nos coloca no centro da vontade de Deus e nos permite entender que as bênçãos de Deus serão atreladas a isso, que Deus abençoará os filhos obedientes, que Deus cuidará daqueles que se colocam de joelhos à sua palavra e que Deus direcionará todos os corações, pensamentos e vontades das pessoas que se colocam à disposição deste mandamento. Deus pode conceder aos filhos as bênçãos em razão da sua obediência aos pais. No entanto, a Bíblia vai ainda além. Uma vida longa e próspera, espera-se um retorno daquilo que você plantou, certo? Afinal, a gente já aprendeu no livro de Gálatas com o pastor Laurindo, que quando a gente planta as coisas, a gente colhe elas em retorno. Quando a gente investe, a gente retorna com um pouquinho mais. E, obviamente, o motivo não é dar para receber, mas a gente faz porque fomos tocados pela graça de Deus.
Então você guarda um pouco, recebe um pouquinho mais lá na frente. E a cultura da honra, de honrar os pais e mães, estabelece a partir do momento que o filho permite com que essa cultura se torne um ciclo vicioso positivo. Um ciclo em que eu presto honra, um ciclo em que eu dou honra, mas que quando eu me torno pai e mãe, quando eu me torno um responsável pela minha família, os meus filhos verão a honra que dou aos meus pais. O comentarista bíblico Alan Cole vai dizer assim: os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, podem esperar confiantemente que vão desfrutar do mesmo lugar algum dia. Tal doutrina não é muito popular em nossos dias, quando a juventude é adorada e a velhice é temida ou desprezada. Hoje em dia a gente tem todo tipo de procedimento estético para a gente maquiar a velhice. Hoje em dia nós temos os filtros do Instagram que diminuem as rugas, que tiram as olheiras, que evitam qualquer tipo de defeito visual que você possa julgar ter. Hoje em dia, a velhice é temida porque entender o lugar de velhice é talvez entender um lugar estático, um lugar em que você não tem ação, um lugar em que você fica parado no tempo. Mas, na verdade, nosso posicionamento como cristãos que honram pai e mães é entender que a velhice é uma posição de sabedoria, é uma posição onde compartilha experiências e é uma posição onde nós devemos compreender que possuem muito a nos ensinar, que possuem a possibilidade de nos ajudar a trilhar caminhos mais fáceis, ao invés de querermos pisar por tudo, passar por cima de todos. Os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa um lugar de honra, podem esperar confiantemente desfrutar deste mesmo lugar algum dia. A pergunta que fica nesta manhã é se nós, como filhos, estamos dando a honra devida aos nossos pais. Se eu e você, como filhos de Deus, estamos dando a devida reverência, o devido respeito, o devido cuidado e amor aos nossos pais. Porque eu tenho certeza que eu e você queremos desfrutar deste mesmo sentimento no futuro. Porque eu tenho certeza que eu e você queremos ser respeitados e amados pelos nossos filhos no futuro. No entanto, não espere colher aquilo que você não plantou. Não espere receber aquilo que você não dá. Não espere ter aquilo que você sempre reteve. É neste momento que nós precisamos entender a importância dessa cultura da honra, praticarmos quando ainda é tempo, e não como aquele comediante, aquele humorista que está aflito por não poder dizer ao seu pai que o ama, e aproveitarmos o tempo que nós temos hoje, apararmos as arestas que estão soltas, lidarmos com as divergências com amor e paz, olharmos para os nossos pais, para as nossas mães e dizerem: eu respeito vocês. Aproveite enquanto é tempo, porque quando não tiver mais tempo, irmãos, nós olharemos para o passado e vamos ficar nos remoendo, dizendo: quão estúpido eu fui. Se você ainda não teve essa oportunidade, se você ainda não teve essa ação, esta manhã Deus está te convocando para honrar o seu pai e sua mãe acima da sua própria vontade, acima daquilo que você próprio pensa, acima daquilo que você acha que é certo ou errado. Irmãos, quantas famílias vão ser destruídas por causa de divergências políticas? Quantas famílias vão ser machucadas porque você gosta de coisa A e o seu pai gosta de coisa B? Será que não há algo mais importante a ser focado, a ser visto? Será que a glória de Deus não é mais importante do que aquilo que a gente pensa, acha ou gosta? A glória de Deus quer ser manifesta na terra e ela é manifestada pela família. Quão poderoso é uma família unida em torno da palavra de Deus. Uma família unida que não pensa igual,
Uma família unida que cada um tem seu gosto, tem seu jeitinho, tem sua forma de lidar com as coisas, mas que juntos estão compactados, estão unidos, estão olhando para Jesus Cristo e falando: aquilo que o Senhor disser para nós, nós seguiremos. Aquilo que o Senhor nos orientar, nós faremos. Aquilo que o Senhor nos mostra, nós perseguiremos. No Antigo Testamento, quando Deus concedeu os 10 mandamentos, até aquela altura, nessa revelação progressiva do povo de Israel, eles não tinham conhecimento definido dessa vida futura, de dias prolongados, mas de certa forma significava para eles uma possibilidade de uma comunhão contínua com o próprio Deus. O próprio mandamento diz: assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, para o homem do Antigo Testamento, sabe o que isso significava? Eu vou viver mais tempo em comunhão na presença de Deus. Irmãos, você não quer a presença de Deus na sua vida? Você não deseja viver continuamente na presença de Deus na sua vida? Para o homem do Antigo Testamento é isso que significava. E que coisa boa ter a presença de Deus por mais dias de nossa vida. Nós hoje, com a revelação completa, com a escritura finalizada, nós hoje olhamos para ela e podemos espiritualizar este mandamento sem esvaziar o seu conteúdo. Este mandamento é o ponto em que nós não desviamos a nossa atenção de Deus, mas sim abrangemos o nosso entendimento de Deus, compreendendo que os 10 mandamentos, o conteúdo dos 10 mandamentos, podem ser resumidos em 2 palavras e não apenas uma: o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Mais uma vez, não existe uma contradição aqui. A realidade de nosso amor totalmente dedicado, totalmente focado a Deus, é demonstrado pela realidade do nosso amor expresso com os nossos irmãos. Quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, quando nós não temos outros deuses, senão o Senhor, o único Deus, nós automaticamente, naturalmente, organicamente, nós olhamos para Deus e olhamos para os nossos próximos que estão ao nosso redor e amamos com a mesma intensidade vindas dos céus. Amamos os nossos pais, amamos os nossos irmãos, nós não cometemos adultério, nós não matamos, nós seguimos os 10 mandamentos sem a necessidade de ficar decorando a ordem que eles estão escritos na Bíblia. Nós naturalmente os seguimos, porque o fato de amarmos a Deus acima de nós mesmos, naturalmente nos coloca no amor de Deus pelos nossos próximos. Hoje, por essa manhã, a pergunta que fica: você está honrando seus pais da forma bíblica e da forma divina, celestial? Porque senão, ainda é tempo. Porque senão, honre-os para ter uma vida longa e próspera na terra. Não vai achando que você não vai ter dificuldades, todos nós temos. Mas pode ter a plena certeza que a presença de Deus não se afastará de você. A presença de Deus será viva, completa e poderosa em você. Nós honramos nossos pais, porque nós também queremos desfrutar deste lugar de honra no futuro. E quanto mais plantamos isso, quanto mais investimos nessa cultura de honra, nessa sociedade, mais podemos ter certeza de que a nossa família demonstrará a glória de Deus na sociedade em que estamos vivendo. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, para nos reunirmos em torno da presença de Jesus Cristo, aprendermos mais a Tua Palavra e compreendermos, meu Deus, a necessidade de criarmos, estabelecermos, investirmos em uma família em que honre pai e mãe. Se nesta manhã nós estamos atuando, agindo como filhos rebeldes, filhos que não dão a devida reverência, que não dão o devido cuidado e amor aos pais, meu Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, quebre os nossos corações, nos desarme e nos ajude a compreender a importância de nós estarmos cuidando de nossos pais. Como filhos, que nós possamos olhar para os nossos pais, entendendo a posição de autoridade que o Senhor se revestiu, amando-os, respeitando-os. Como filhos, que nós possamos investir nessa família abençoada pelo Senhor, meu Deus,
para que nós possamos aproveitar deste mesmo futuro glorioso que o Senhor tem para cada um de nós. Como filhos, que o Senhor nos dê a sabedoria, a graça e o poder, para nós então estarmos submissos e debaixo da vontade de nossos pais. Mesmo quando nós estivermos, meu Deus, com opiniões divergentes, com gostos diferentes, com maneiras de lidar diferentes, meu Deus, que nós possamos entender que a unidade no Senhor é mais importante. O Senhor não nos pede para sermos robôs, o Senhor nos pede para sermos família. O Senhor não nos pede para sermos pessoas sem sentimentos, mas o Senhor nos pede para sermos pessoas, seres humanos reais, que conversam, que se amam, que se respeitam, meu Deus. E nessa manhã nós suplicamos, meu Deus, para que nós assumamos a nossa responsabilidade de filhos obedientes, debaixo da autoridade do Senhor, meu Deus. Para que nós tenhamos uma vida longa e próspera na terra, uma vida cheia da Tua presença, uma vida com a Tua presença evidente em nós, para que nós possamos mostrar ao mundo em que vivemos, que a Sua glória é manifestada nessa terra, meu Deus. Que nada seja por mérito nosso, mas que tudo parta a partir do Senhor, meu Deus, pela Tua glória, pelo Teu poder, para a Tua honra e para o Teu poder, meu Deus, meu Deus. Cuide de nós, Senhor, e nos transforme pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu.